podemos sentir a presença do Senhor nesse lugar, através da vida de cada um que está aqui, através da vida de cada um que está aqui, tá em cima também, falando. Eu quero dar uma palavra de oração antes de continuar, pedindo a bênção do Senhor para esse momento. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor. Te agradecer por esta oportunidade, Senhor, que temos de estar aqui reunidos em Tua casa. A oportunidade, Senhor, que temos de buscar o Teu nome em comunhão, em conjunto com os irmãos. Essa oportunidade, Senhor, onde nós já falamos contigo através dos louvores, através da oração, e cremos, Pai, que o Senhor falará conosco através da Tua palavra, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, eu me coloco ao Teu inteiro dispor, Senhor. Faz conforme a Tua vontade, o Teu querer, e que os meus irmãos possam sair daqui, Senhor, e eu também, Pai, edificados, Senhor, mais fortalecidos, mais arraizados em Ti, Senhor, mais agarrados em Ti, na Tua palavra, no Teu poder, no Teu amor, na Tua bondade, na Tua misericórdia, Senhor. Assim eu oro, pedindo a Tua bênção, a Tua graça, que o Teu poder seja derramado aqui, Senhor, e que nós possamos usufruir, Senhor, usufruir dessa dádiva que o Senhor nos dá, que é a Tua palavra, Senhor. Essa palavra que fortalece, que edifica, que nos transforma, Senhor. Assim eu oro, te agradeço e abençoo a todos em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Eu convido os irmãos a abrirem comigo no livro de Daniel, capítulo 3. Quero ler alguns versículos. Daniel, capítulo 3. Quero ler com os irmãos do 1 ao 28, para ficar bem claro aqui o que eu quero colocar. Vai ser uma leitura um pouco longa, mas a gente vai conseguir. Amém? Essa semana eu tive ocupado, saindo bem cedo de casa, chegando bem tarde, não consegui ler tudo aquilo que eu tinha que ler, né? Que eu tenho um plano de leitura. Li alguns poucos versículos somente, mas fez uma falta, irmãos. Como é bom poder parar e ler a palavra. Como é bom você se dedicar tempo à palavra. Isso é um alimento que começa a nos fazer falta. E como é bom sentir falta da palavra de Deus, porque quer dizer que Deus está mexendo ali, Deus está tocando, que cada um de vocês possam sentir isso também. Querer todo dia e querer cada vez mais a palavra de Deus. Todos acharam? Amém? Daniel capítulo 3, versículo 1 diz assim: O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, cuja altura era de 70 côvados e a sua largura 6 côvados, e ele a ergueu na planície de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor fez reunirem-se os príncipes, os governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os magistrados e todos os governantes das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor erguera. Então os príncipes, os governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os magistrados e todos os governadores das províncias reuniram-se para a consagração da imagem do rei Nabucodonosor, que o rei Nabucodonosor havia erguido. E eles se puseram diante da imagem que Nabucodonosor tinha erguido. Então um arauto clamava alto: Ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirdes o som da corneta, flauta, harpa, sacabucha, saltério, xilofone e todos os tipos de música, vós vos prostrareis e adorareis a imagem dourada que o rei Nabucodonosor ergueu. E aquele que não se prostrar e adorar, será na mesma hora lançado ao meio de uma fornalha de fogo ardente. Portanto, naquele momento, quando todo o povo ouviu o som da corneta, flauta, harpa, sacabucha, saltério e todos os tipos de música, todo o povo, as nações e as línguas prostraram-se e adoraram a imagem dourada que o rei Nabucodonosor havia erguido. Portanto, naquele momento, alguns caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. E eles falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive para sempre. Tu, ó rei, fizeste um decreto que todo homem que ouça o som da corneta, flauta, harpa, sacabucha, saltério, xilofone e todos os tipos de música deverá prostrar-se e adorar a imagem dourada. E aquele que não se prostrar e adorar, seja lançado no meio de uma fornalha de fogo ardente. Há uns certos judeus,
os quais colocaste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, esses homens, ó rei, não têm considerado a ti. Eles não servem os teus deuses e nem adoram a imagem dourada que tu ergueste. Então Nabucodonosor, em sua ira e fúria, ordenou que trouxessem Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles então trouxeram esses homens perante o rei. Nabucodonosor falou e lhes disse: Isto é verdade, ó Sadraque, e Mesaque e Abednego? Vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem dourada que eu ergui? Todavia, se vós estiverdes prontos ao ouvirdes o som da corneta, flauta, harpa, sacabucha, saltério, xilofone e todos os tipos de música, e vos prostrares e adorares a imagem que eu fiz, bem, mas se vós não adorardes, sereis lançados na mesma hora no meio de uma fornalha de fogo ardente. E quem é esse Deus que vos livrará de minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam e disseram ao rei: Ó Nabucodonosor, nós não somos cautelosos em responder-te nesta questão. Se assim o for, nosso Deus, a quem servimos, é capaz de nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele há de nos livrar de tua mão, ó rei. Mas, se não o for, que saibais tu, ó rei, que nós não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem dourada que tu ergueste. Então Nabucodonosor encheu-se de fúria, e a forma do seu semblante mudou-se contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Portanto, ele falou e ordenou que se aquecesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ele ordenou aos homens mais fortes que estavam em seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los à fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados, vestidos com seus casacos, túnicas e seus chapéus e suas outras vestimentas, e foram lançadas ao meio da fornalha de fogo ardente. Ora, como a ordem do rei era urgente e a fornalha excessivamente quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados no meio da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor ficou espantado e levantou-se apressadamente. E falou e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados ao meio do fogo? Eles responderam e disseram ao rei: Verdade, ó rei. Ele respondeu e disse: Eis que eu vejo 4 homens soltos, caminhando no meio do fogo, e eles não têm ferimento, e a forma do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Então Nabucodonosor aproximou-se da boca da fornalha de fogo ardente, e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, vós sois servos do Altíssimo Deus, saí e vinde aqui. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E reuniram-se os príncipes, governadores, capitães e conselheiros do rei, e viram esses homens, e sobre seus corpos o fogo não teve poder. Nenhum fio de sua cabeça chamuscou-se, nem os seus casacos mudaram, e nem um cheiro do fogo tinha passado por eles. Aleluia. Glória a Deus. Olha que grandiosidade que aconteceu aqui nessa passagem. Nesse tempo, o povo de Israel estava cativo na Babilônia. O povo de Israel havia feito muitas coisas que haviam desagradado a Deus, e Deus enviou profetas, enviou pessoas para alertar o povo, para dizer para eles que eles iriam cair, eles iriam perecer, porém o povo continuou fazendo aquilo que não agradava ao Senhor, e eles foram, primeiro caiu o reino do norte, depois caiu o reino do sul, que era o reino de Judá. E aqui nesse contexto está inserido o reino do sul. O povo estava cativo na Babilônia, havia sido recolhido para lá, e lá estavam. E quando eles chegaram na Babilônia, o rei Nabucodonosor ordenou que algumas pessoas, alguns jovens ali, fossem separados para trabalhar com ele no palácio. E dentre essas pessoas foram separados Daniel e seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, que tinham outro nome. Esse nome foi um nome dado a eles quando eles foram estabelecidos na Babilônia. E Daniel, nos capítulos anteriores, ele interpretou o sonho do rei Nabucodonosor. Ele teve um sonho, ficou totalmente perturbado com aquele sonho, e não se achava ninguém na Babilônia que fizesse a interpretação desse sonho.
E só que assim, o interessante é que ele não falava, ele não dizia, ele falava, o que eu sonhei? E os caras iam interpretar, ninguém conseguia interpretar nada, ele matava todo mundo. Só que Daniel, pela graça de Deus, pela revelação de Deus, interpretou de uma forma exatamente como o rei havia sonhado. Então Nabucodonosor ficou impressionado com isso e colocou Daniel numa posição de destaque. Ele deixou ele numa posição de destaque. E Daniel pediu, olha, então, lá no final do capítulo 2, ele pede para que também os seus amigos sejam colocados. Olha lá, no 2:49 diz assim, então Daniel pediu ao rei, e ele estabeleceu Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província de Babilônia. Porém, Daniel sentou-se ao portão do rei. Então, esses 3 homens aqui, eles também estavam exercendo funções a pedido de Daniel, porque ele tinha feito algo que havia impressionado o rei, algo que havia feito com que o rei o deixasse numa posição de destaque, e ele trouxe os amigos dele para também ficarem ali numa posição mais favorecida, vamos dizer assim. E no decorrer da caminhada aqui, o rei, ele fez para si uma imagem de ouro. Essa imagem que ele fez era uma imagem de um certo destaque, e ele queria ser adorado através dessa imagem. Então ele chamou todo mundo ali da província, chamou todo mundo ali da Babilônia para poder inaugurar essa estátua e lançar um decreto. Quando tiver ali o som dos instrumentos, quando tiver ali o som da música, todo mundo vai se baixar, vai se prostrar perante essa estátua. Todo mundo tem que fazer isso. Quem não fizer, vai para a fornalha de fogo ardente. Quem não fizer isso, vai queimar. E no decorrer ali da situação, todo mundo obedeceu ao rei, todo mundo fez aquilo com que havia sido ordenado, que havia sido decretado, porém, esses 3 homens que estavam ali no meio de tudo, eles não se curvaram perante a estátua do rei. A gente sabe que os judeus, e nós também, temos essa condição de não adorar a ídolos, adorar somente a Deus, adorar somente ao Senhor Jesus, porque somente Ele é digno de adoração, somente o Senhor é digno da nossa adoração. E eles aqui não se curvaram, eles não se renderam ao decreto do rei, ao decreto de um homem que queria a adoração para si. O homem que naquele momento, naquele tempo, detinha um enorme poder, havia conquistado ali a terra de Judá, ele conquistava povos, ele tinha poder naquele tempo, porém ele não tinha o poder de Deus, ele não merecia, não deveria ser adorado, mas ele assim se via, um homem digno de adoração, um homem digno de ser exaltado, tanto que levantou essa estátua, diz que é uma estátua de ouro, fico imaginando as dimensões disso de ouro, como era grandioso isso, devia ser algo realmente muito bonito, porém não digno de adoração, não digno de curvar a cabeça perante a isso. E esses homens resistiram, eles não se curvaram. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles mantiveram a sua postura, eles mantiveram a sua fé, posso dizer assim, e aquilo que eles seguiam e aquilo que eles entendiam como certo, assim eles fizeram, mesmo sabendo que havia um decreto que quem não o fizesse seria lançado na fornalha. E diz aqui que uma pessoa, um caldeu, foi lá cochichar com o rei lá, falou, ô rei, tem 3 caras ali que não quis se curvar não, tem 3 camaradas ali, é lá do povo judeu lá do povo que veio agora para cá, eles não quiseram se curvar não, eles não fizeram. Então o rei chamou eles até a sua presença e fez um questionamento, tentou dar uma segunda chance para eles, falou para eles assim que quem poderia livrar eles daquela fornalha se eles não se curvassem perante ao rei. E eles disseram assim, o nosso Deus, Ele pode nos livrar dessa fornalha. O nosso Deus, Ele pode nos livrar dessa situação. E mesmo que não nos livrar, nós não vamos nos curvar a essa imagem. Nós não vamos nos curvar a isso que você estabeleceu. Nós não vamos render adoração a Ti. Porque eles sabiam que somente Deus é digno de adoração. Somente Deus é digno de ser adorado. E quando eles falam isso, o rei inflamou, ficou bravinho, ficou nervoso. Ele foi lá e falou, então esquenta 7 vezes mais essa fornalha.
Eu fico imaginando o que eles fizeram para esquentar tanto essa fornalha assim naquele tempo. Como era isso? Eu fico imaginando, tentando ver as imagens, como seria isso. E na Bíblia diz aqui que eles foram preparados, Deus ordenou a alguns homens do exército, homens fortes, para amarrá-los, para prepará-los para serem lançados naquela fornalha. E quando eles se aproximaram para lançar na fornalha, o fogo era tão forte, ali a situação era tão quente, podemos dizer assim, que esses homens morreram na porta da fornalha, na porta do forno ali, eles pereceram. E diz aqui no versículo 22, diz isso, né? A ordem do rei era urgente e a fornalha excessivamente quente, a chama matou aqueles homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, assim, a situação deles ali era bem difícil, bem complicada, mas eles foram lançados dentro da fornalha. Os homens que os lançaram pereceram devido ao excesso de calor. Porém, quando eles estavam lá dentro, de alguma forma o rei estava ali de fora com algumas pessoas olhando e observando. E a partir do versículo 24 diz que ele ficou espantado. Porque diz aqui que ele começou a questionar as pessoas que estavam do lado dele, dizendo, poxa, nós não lançamos 3 homens na fornalha? Estou vendo 4 homens, um quarto homem. E os que estavam ao redor dele também assim o viram. E outra coisa, eles foram lançados atados, eles foram lançados amarrados. Eles não foram jogados lá livre para poder tentar fugir dessa situação. Foram lançados de uma forma que era para cair lá e não poder sair. Só que aqui no versículo 24, né, diz que ele falou aos conselheiros, nós não lançamos 3 homens atados no meio ao fogo? E eles responderam, sim, é verdade, ó rei. E ele disse, eis que vejo 4 homens soltos e caminhando no meio do fogo, e eles não têm ferimento, e a forma do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Glórias a Deus. Aqueles homens, eles honraram a Deus, eles não se curvaram perante a uma ordem, a uma ordenança que esse rei Nabucodonosor havia estabelecido, porque ele queria a glória para si, ele queria a adoração para si. Só que esses homens de Deus, homens fiéis, não se curvaram para esta situação. E Deus ali pôde e fez algo maravilhoso, assim, enviando o quarto homem. Quem que era esse quarto homem? Esse quarto homem era Jesus caminhando naquela fornalha ali com aqueles homens, desatando tudo aquilo que estava os atando, protegendo-os para que eles não se queimassem, fazendo ali uma verdadeira maravilha, porque até o rei que queria adoração para si, até o rei que queria ser adorado através dessa imagem, que todos passassem na frente daquela imagem, se curvassem, até o rei reconhece que a forma é semelhante ao Filho de Deus. Então ali ele viu que não ia adiantar deixar aqueles homens lá dentro, poderia deixar o tempo que fosse, que não ia acontecer nada, porque algo grandioso, algo maravilhoso estava acontecendo. Então ele se aproximou da fornalha e citou o nome, chamou-os pelo nome, Sadraque, Mesaque e Abednego, vós sois servos do Deus Altíssimo, sai e vinde aqui. Então eles saíram. E o impressionante é que quando eles saíram, todos os príncipes, governadores, capitães, conselheiros viram que os corpos daqueles 3 homens, saíram somente os 3, os corpos daqueles 3 homens, o fogo não tinha machucado, o fogo não tinha ferido, nenhum fio de sua cabeça chamuscou-se. Às vezes a gente passa perto da chama ali, já queima todos os pelinhos da mão, está fazendo alguma coisa, encosta na panela, queima tudo, né? Eles saíram dessa fornalha sem que nenhum fio dos seus cabelos fossem chamuscados. Eles saíram daquela fornalha sem que os seus casacos tivessem mudado de cor. E eles saíram de lá que nem o cheiro do fogo tinha passado por eles. Olha a grandiosidade, olha a maravilha que Deus operou no meio desse lugar. Um lugar onde as pessoas adoravam diversos deuses. Aqui na leitura, quando é citado deuses com letra minúscula, ou seja, era um povo pagão, um povo que adorava diversas coisas. Só que havia ali pessoas que adoravam Deus Altíssimo, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Deus Todo-Poderoso. E eles não se curvaram ao sistema onde eles haviam sido estabelecidos, onde eles estavam ali passando por aquele período de prisão, aquele período de aprisionamento. Deus havia permitido que eles fossem para aquele lugar. Só que aquelas pessoas que estavam ali,
eles estavam ainda cultivando aquilo que eles haviam aprendido, que é adorar somente a Deus, que é somente render louvores a Ele, somente render adoração ao Senhor. Isso custou um preço para esses homens. Isso teve um preço para eles porque o rei estabeleceu, se não fizer, se não me adorar, vai para a fornalha. Se não fizer, vai ser jogado lá dentro e vai queimar. Quantas pessoas, irmãos, quantas situações que a gente passa no nosso dia a dia, que a gente, às vezes, se vê numa situação como esta. A gente se vê numa situação que a gente está inserido num sistema, nós estamos inseridos num sistema. Jesus disse que esse mundo jaz no maligno, esse mundo está sob controle de pessoas que são do maligno, pessoas que não temem a Deus, pessoas que querem se dar bem, independente da forma, pessoas que querem estar por cima de outras, independente do que for preciso para que isso aconteça. Só que nós estamos estabelecidos nesse sistema, mas nós não somos desse sistema. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego aqui, eles estavam vivendo na Babilônia, eles estavam vivendo ali sob os cuidados do rei Nabucodonosor, né? Estavam sob as ordens dele. Só que eles não pertenciam ao mesmo sistema de adoração, ao mesmo sistema pagão a eles, do que desse rei. Então eles não se curvaram a esse sistema, eles não se curvaram ao decreto do rei. E eu querendo trazer isso para os nossos dias, irmãos, é isso que eu já comentei, nós estamos hoje inseridos num sistema totalmente corrompido. Nós estamos inseridos num sistema totalmente corrupto, num sistema caído, num sistema falido. Só que nós ainda estamos caminhando aqui, porque como esses homens fizeram a diferença, Deus quer fazer a diferença através de nossas vidas. Deus quer nos usar para mostrar o seu poder, para mostrar a tua mão forte, que independente da situação, por mais que essa situação possa nos custar caro, se nós estivermos firmados nele, fiéis a ele, não nos curvarmos ao sistema desse mundo, ele vai fazer maravilhas através de nós. Aqui o Senhor enviou o quarto homem na fornalha, em Jesus Cristo, para andar com aqueles homens, para desatar, para não deixar queimar, para não deixar com que suas roupas se queimassem, que seus cabelos ficassem chamuscados, nem o cheiro da fumaça, nem o cheiro daquele fogo ficou no corpo daqueles homens, porque eles resistiram ao sistema ao qual eles estavam inseridos. Hoje, irmãos, quantas pessoas, às vezes, dependendo da situação, dependendo do benefício que vai ter, elas caem, elas cedem, elas se rendem ao sistema corrupto, elas se rendem ao sistema maligno, mas nós não somos os que se rendem ao sistema maligno desse mundo. Nós temos que ser os que fazem a diferença, os que mesmo que se tivermos que ir para a fornalha, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego disseram aqui, se precisar nós vamos, se Deus não nos salvar, não tem problema, mas nós não vamos nos render a esse mundo. Só que essa fé inabalável, essa fé que nos fortalece para dizer essas palavras, também mexe com Deus e faz com que Ele envie o quarto homem para dentro da fornalha e que esse homem faça ali algo tão maravilhoso, tão poderoso, que nem o fogo, que é algo consumidor. Tudo que a gente joga no fogo se consome, irmãos. Se a gente colocar o fogo numa temperatura elevada, nem o metal, que é algo resistente, resiste. Quando a gente olha aqueles vulcões jogando lava, jogando fogo, por onde passa destrói tudo, mas aqueles homens dentro da fornalha, no local onde eles poderiam ser consumidos em questão de minutos, eles não foram consumidos, porque a presença de Deus, a glória de Deus estava sobre a vida deles, e através de Jesus Cristo, que esteve com eles naquele momento, através de Jesus Cristo, que esteve com eles ali naquele período, hoje Jesus Cristo está dentro de nós, Ele habita em nós, através do Espírito Santo, como foi cantado aqui, nós somos a casa do Senhor, nós somos a morada do Senhor. E nós sendo a morada do Senhor, onde vamos, onde passamos, onde estamos, o Senhor está conosco. Então, independente da fornalha, independente da situação que nós possamos estar entrando, nós temos a presença do Senhor em nós. E essa presença, nós temos que dar total liberdade para que ela faça a diferença, que nós façamos a diferença, não pela nossa força, mas pela presença do Senhor em nossas vidas. Essa presença que transforma, essa presença que protege, essa presença que nos faz resistir a coisas que nós não resistiríamos se não estivéssemos firmados nele. Quantas pessoas, essa semana eu passei no meio de muita gente estava num evento que as pessoas de diversas crenças, diversas situações para fazer negócios,
e muitas vezes uns sendo desleais com outros, um falando mal do outro, ou seja, todos sendo inseridos num sistema maligno, todos fazendo conforme o diabo quer que seja feito, todos sendo regidos por aquilo que o diabo quer regir, mentindo, falando contra, difamando, falando mal, algo que muitas vezes me incomodava quando eu ouvia, eu falava, poxa vida, não precisa fazer assim, não precisa fazer dessa forma. Quando chegava para mim, eu tentava tratar de uma forma diferente, mostrando o que é real, o que é verdadeiro. O do outro é bom também, mas o nosso tem isso de diferencial, sabe? Jogando aquilo que é real, aquilo que é verdade, porque o Senhor não trata com aqueles que são mentirosos. Eu falando o tempo todo, gente, não tem que mentir, o diabo é o pai da mentira. Vocês sabem para onde vocês vão, vocês ficarem mentindo? Vocês vão para o inferno. Agora, fala o que é certo, que Jesus vai olhar diferente para vocês, vai mandar o Espírito Santo para cuidar da tua vida. E essa presença, quando ela é explanada assim como foi, quando ela é demonstrada como foi aqui nessa situação, de Sadraque, Mesaque e Abednego, uma situação difícil ao qual eles estavam, mas mesmo assim, eles sendo ameaçados diretamente pelo rei, diretamente por quem decretou, eles resistiram e falaram, não, Deus tem poder para nos salvar dessa fornalha. E mesmo se Ele não nos salvar, nós não vamos nos curvar. Então, independente da situação, irmãos, que estamos passando, vivendo, nós sabemos que o Senhor está conosco. Em Mateus 28:20, Jesus diz, eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Essa é uma promessa para nós, que vivemos na graça, que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Então, nós podemos ter a certeza. Aqui, Mesaque, Sadraque e Abednego, eles não sabiam que o quarto homem entraria na fornalha. Eles não sabiam que eles teriam companhia, posso dizer assim, naquele local. Mas mesmo assim eles resistiram. Nós temos esse plus, nós temos esse algo a mais, que é a presença do Senhor. Porque o Senhor garantiu na tua palavra, eis que estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. E com essa garantia, nós podemos ser fortalecidos, devemos estar fortalecidos para resistir a tudo aquilo que esse sistema desse mundo, a tudo aquilo que pessoas corruptas, pessoas que não creem em Deus, queiram colocar diante de nós. Nós temos que ter consciência, irmãos, que nós podemos pagar o preço. Não vai ser assim, eu não vou fazer e Deus vai me livrar. Nós temos que ter a consciência que quando nós negarmos fazer aquilo que pessoas que não são do Senhor estão impondo, estão colocando, vai ter um preço. Teve um preço aqui para Mesaque, Sadraque e Abednego. Eles não se curvaram, mas eles tiveram que ir para a fornalha. Mas a gente tem que ter certeza, no nosso coração, de que se a gente for para a fornalha, aquele que vai conosco é poderoso para nos livrar. Amém? Aquele que vai conosco é poderoso para tirar de nós aquele sofrimento, aquele que vai conosco, que está conosco, é poderoso para nos livrar daquele momento, daquele tempo, daquela situação. E eu vejo essa fornalha aqui, irmãos, como as situações do nosso dia a dia, que nós estamos inseridos, muitas vezes não é só situação com pessoas, mas é situação emocional nossa, é uma situação de enfermidade, quantos conhecidos estão passando por enfermidades, que muitas vezes está sendo algo que está queimando a nossa força, que está minando a nossa caminhada com o Senhor, que está tirando aquilo que nos aproxima, que deve nos aproximar do Senhor. O que nós não podemos esquecer, e não podemos deixar de lado em nenhum momento, que Deus está conosco, o Senhor Jesus está conosco todos os dias até o fim dos tempos. Então eu não sei a luta que você está passando, eu não sei a situação a qual você está enfrentando, seja ela de enfermidade, seja ela de relacionamento, mas lembre-se de que o Senhor Jesus está contigo, amém? Até o final dos tempos, por todos os dias. Então você tem um poder especial, você tem uma força especial, você tem algo especial, o poder de Deus dentro de você, o poder de Deus que pode mudar situações, que pode te livrar de tantas coisas, inclusive de vencer esse sistema corrupto ao qual estamos inseridos. Mas nós não estamos inseridos nele à toa, irmãos. Nós não estamos inseridos nele porque Deus nos abandonou, de forma alguma. Nós estamos inseridos nele para fazer a diferença. Porque se a gente ler aqui o versículo 28 do capítulo 3 de Daniel, diz assim, então Nabucodonosor falou e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele. E mudaram a palavra do rei e cederam seus corpos para que não servissem e nem adorassem a qualquer outro Deus, de letra minúscula, exceto o seu próprio Deus, de letra maiúscula.
Glória a Deus, irmãos. Até o homem que se achava todo-poderoso, até o homem que fazia decretos, que conquistava, que matava, que falava que sim e que não, e a palavra dele não voltava atrás. Até esse reconheceu a grandiosidade do nosso Deus. Até esse reconheceu e disse: bendito seja o Deus desses homens, bendito seja o Deus deles, porque ele enviou o seu anjo, ele os livrou. Por quê? Porque eles confiaram nele, porque eles não se curvaram, eles não se dobraram, eles mudaram a palavra do rei. Aquele homem, ele reconheceu que a palavra dele, a força dele, o poder dele não era nada diante do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Esse é o mesmo Deus que nós servimos, esse é o mesmo Deus que enviou Jesus para nos guardar, para nos livrar, para tirar de nós o peso do pecado, para nos levar para um caminho novo, para nos fazer andar dentro nesse sistema no qual nós estamos inseridos, um sistema corrupto, um sistema caído, um sistema falido, um sistema que nós sabemos que quer levar quanto mais pessoas para o lago de fogo, mas nós estamos aqui para fazer a diferença, para fazer o quê? Para mostrar a nossa fé, a nossa confiança em Deus, demonstrar o poder de Deus através de nossas vidas, para que pessoas possam olhar e ver, e assim como o rei Nabucodonosor fez, bendizer e se render ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor Jesus. Esse é o poder de Deus que está disponível para nós, que vem fazer a diferença em nossas vidas e que nós temos que usufruir disso. Nós temos que fazer uso disso, porque não foi simplesmente algo simples que o Senhor Jesus fez. Ele morreu naquela cruz. Ele pagou o preço que nós não podíamos pagar. E ainda assim ele concedeu, eu vos darei poder através do Espírito Santo. Então nós temos isso dentro de nós, irmãos. Nós temos que ativar isso. Nós temos que ansiar ativar isso dentro de nós. Ainda mais agora que nós vamos começar esse trabalho novo, esse projeto novo, para conseguir atingir mais vidas, esse projeto de células. Nós vamos estar cada vez mais lançados e junto de pessoas, assim eu creio, pessoas que ainda não caminham com o Senhor, pessoas que ainda não conhecem o Senhor, mas nós seremos usados como instrumentos. E eu creio em nome de Jesus, que assim como esses homens aqui demonstraram o poder de Deus, através da fé, que sabiam que Deus ia cuidar, que Deus não os ia abandonar, através da fé, de que se mesmo que nada acontecesse, eles ainda não iriam se curvar a esse sistema. Essa mesma fé tem que estar dentro de nós, crendo que esse poder pode agir e ainda pode fazer através da minha e da sua vida. Amém? Muitas vezes a gente vê só coisas acontecendo com os outros, ao nosso redor parece que nada está acontecendo, mas vai acontecer, está acontecendo. Às vezes a gente está tão acomodado com a situação, está tão acostumado com certas coisas acontecerem que a gente não entende que aquilo é poder de Deus em nossas vidas. A gente às vezes não consegue entender, não consegue absorver, mas quando a gente para pensar e para analisar, fala, poxa, isso aqui é através do poder de Deus, que pela minha força não aconteceria. Pela minha força eu não falaria determinada coisa para determinadas pessoas. Pela minha força eu não faria nada disso. Mas pela força do poder de Deus, o Deus que tira os homens da fornalha intactos, sem nenhum cheiro. Às vezes a gente faz uma fogueirinha lá em casa, queimar alguns galhos, alguma coisa lá, que eu corto umas árvores lá, de longe fica tudo cheirando, de longe, que a gente não consegue nem chegar perto. Mas esses homens saíram de dentro da fogueira e nem o cheiro do fogo ficou na roupa deles. Isso é o poder de Deus. Isso é o poder de Deus que está disponível para cada um de nós. Isso é o poder de Deus que está disponível para nós usufruirmos e desfrutarmos. E fazermos com que, não que o nosso nome seja engrandecido de forma alguma, mas que o nome do Senhor seja engrandecido e que Ele seja conhecido para que mais pessoas possam usar, usufruir e viver essa dádiva, viver essas bênçãos, viver essas maravilhas. Eu creio que esses homens aqui saíram muito fortalecidos dessa situação. E as pessoas que estavam em volta, aqui só relata que o rei bendisse ao Senhor. Mas eu acredito que muita gente que estava em volta ali também se rendeu ao Senhor, porque o Senhor operou uma grande maravilha na vida desses homens. E o Senhor ainda quer operar grande maravilha através das nossas vidas. Nós somos instrumentos, ferramentas da mão do Senhor, para poder levar essas bênçãos para quanto mais pessoas estiverem em nosso caminho. Amém? Glória a Deus. E no Apocalipse 21, 7, eu quero convidá-los a ler comigo. Eu vou ler, acho que lá do 4 para contextualizar. Muitas vezes a gente está numa situação que parece que nem eles ali, dentro de uma fornalha ardente, uma situação que parece que não tem jeito.
mas quando a gente mantém a nossa fé em dia, quando a gente mantém a nossa comunhão com Deus fortalecida, crendo que Deus pode nos livrar de todas as coisas, Apocalipse 21 diz assim, 4. Apocalipse 21, 4. E Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor, porque as coisas antigas são passadas. E aquele que está sentado sobre o trono disse, eis que vos faço novas todas as coisas. E ele disse-me, escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. João recebendo a revelação. E ele disse-me, está feito, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E aquele que estiver sedento, eu darei gratuitamente da fonte da água da vida. E aquele que vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Então, olha as promessas de Deus para nossas vidas. Aquele que vencer herdará todas as coisas que ele prometeu. Eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Então, se nós andarmos com essa palavra afirmada em nossos corações, nós não vai ter fornalha que vai ser capaz de nos abalar. Não vai ter situação difícil que vai ser capaz de nos abalar. Porque nós cremos que o mesmo Deus que operou o milagre e enviou o quarto homem lá para a fornalha, lá na passagem de Masaque, Sidraque e Abednego, no tempo de Daniel, é o mesmo Deus que hoje faz essa promessa para nós, que estará conosco, que nós iremos herdar, e Ele será o nosso Deus, e nós seremos seus filhos. Esse mesmo Deus habita dentro de cada um de nós e quer usar as nossas vidas para que nós possamos fazer com que mais pessoas se tornem morada de Deus, se tornem casa de Deus. Amém? Queria chamar o grupo de louvor aqui, apesar dos meninos não estarem, mas eu creio que eles vão ser uma bênção aqui conosco, para ministrar um pouquinho, para que nós possamos orar, para que nós possamos nos colocar diante do Senhor, pedindo para que o Senhor nos fortaleça, para que nós tenhamos essa convicção, a mesma convicção que esses homens tinham aqui, essa mesma convicção que esses homens viveram naquele dia de que, independente da situação que eles estavam vivendo, eles não iriam se curvar para o sistema do mundo, eles não iriam se curvar para aquele decreto do rei. Nós, independente do que estamos vivendo, nós não vamos nos curvar para as enfermidades, nós não vamos nos curvar para decretos, para aumento de impostos, para aumento de taxa, nós não vamos nos curvar para isso, mas não lutando fisicamente. As nossas armas são armas de fé, as nossas armas são espirituais, nós lutamos contra principados e potestades nas regiões celestiais. Então que nós estejamos fortalecidos, no Senhor, que nós sejamos crentes fiéis, crentes que buscam e que confiam no Deus Todo-Poderoso, um Deus que opera milagres, que opera maravilhas, e que o Senhor, através dessa fé nele, comece a mexer dentro de nós, comece a nos encorajar a agir assim como esses homens agiram, não se curvando àquilo que vem sendo colocado diante de nós, para querer nos tirar da presença de Deus, para querer nos fazer adorar coisas pequenas. Nabucodonosor reconheceu aqui que ele era nada diante do Senhor. Às vezes a situação aos nossos olhos é tão grande, é tão difícil, poxa, essa aqui não dá. Mas o que é essa situação perante nosso Deus? O que é essa situação, o que é essa dificuldade, o que é essa enfermidade perante nosso Deus? Às vezes ele age de forma que nós não entendemos, irmãos. Às vezes ele faz coisas que a gente fica pensando, poxa Deus, por que está sendo assim? Mas não enfraqueça, não desfaleça, e que a sua fé continue firmada no Senhor. Se coloque de pé, por favor, quem puder, enquanto o grupo estiver louvando. Vamos meditar um pouquinho, vamos pensar um pouquinho naquilo que tem nos enfraquecido, aquilo que tem mexido na nossa fé, aquilo que tem abalado a nossa fé, e pedindo para que o Senhor nos fortaleça. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Louvamos e bendizemos ao Teu nome, Senhor, porque a Tua presença, Senhor, é um bem tão precioso que podemos ter, Pai. Senhor, nós, como cantamos aqui, Senhor, a terra não é o nosso lugar. Senhor, nós não vamos nos curvar, Senhor, diante daquilo que foi colocado diante de nós para querer substituir o Senhor em nossas vidas, Pai. Nós sabemos que o sistema desse mundo vem para querer nos tirar, nos afastar de Ti, Senhor. Mas, Pai, nos ajuda, Senhor, nos fortalece. Nós temos hoje a Tua presença, Pai. A Tua presença é tudo, Senhor. A Tua presença é tudo em nós, é tudo que precisamos.
para estarmos fortalecidos. É tudo que precisamos, Senhor, para suportar as pressões desse mundo, as pressões desse sistema maligno, as pressões desse sistema corrupto. Senhor, as pressões das enfermidades que querem nos assolar, as pressões das pessoas que querem passar rasteira em nós, Senhor. A Tua presença é tudo o que precisamos, ó Pai, para suportarmos isso. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, que nós tenhamos um coração, Senhor, convicto dessa presença, Pai, dessa presença santa, dessa presença poderosa, essa presença que livrou aqueles homens da fornalha, essa presença que fez com que eles saíssem intactos de uma situação ao qual aos nossos olhos, Senhor, era improvável, era impossível. O Senhor é o mesmo Deus que fez aquele tempo, é o mesmo Deus que faz agora, Senhor, que pode tirar-nos, Senhor, de fornalhas, de situações de pessoas que querem nos condenar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos ajuda a estarmos fortalecidos, com a nossa fé estabelecida em Ti, Senhor Jesus, para que nós não nos curvemos, Pai, para que nós não nos prostremos às situações desse mundo, Senhor, às situações que querem nos derrubar, às situações que querem nos levar de volta para a condenação, Senhor. O Senhor já levou tudo naquela cruz, ó Jesus. O Senhor já levou tudo, Pai. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, clamando a Ti, Senhor, um fortalecimento, um renovo, estabelecendo uma fé, Senhor, uma fé poderosa, sobrenatural, assim como daqueles homens que disseram que, Senhor Deus, não nos livrar daquela fornalha, ainda assim nós não nos curvaremos perante a Tua imagem, ainda assim nós não nos curvaremos diante de Ti, porque nós só nos curvamos diante do Deus Todo-Poderoso, aquele que nos salvou, aquele que nos libertou, aquele que entregou Seu próprio Filho, para que nossos pecados fossem perdoados, aquele que entregou, que derramou Seu próprio sangue, para nos lavar, para tirar de nós toda a sujeira, ou todo o peso que o pecado trazia sobre nossas vidas. É somente diante desse que nós nos curvamos, é somente Ele que nós adoramos, somente a Jesus, somente ao Senhor. Aleluia, aleluia. E que nós tenhamos isso estabelecido, Senhor, dentro de nós, que independente do preço que tivermos que pagar, Senhor, independente do que nos custar, Senhor, nós só devemos nos curvar diante de Ti, Senhor. Somente diante do Senhor, ó Deus, é que nós devemos render a nossa adoração, o nosso louvor, Senhor, porque Tu és o único digno, o único merecedor, Senhor. Todos aqueles que querem, Senhor, vir e quer que nós nos prostremos diante dele, Senhor, esses homens irão reconhecer o Senhor através de nossas vidas, Pai. Senhor, nós cremos que a Tua presença caminha conosco. Nós cremos, Senhor, que não momentaneamente, como nós vimos aqui nessa passagem, mas a cada dia, a cada passo, a cada palavra que sai da nossa boca, nós temos a Tua presença, Senhor. Por isso que nós, assim como aquelas pessoas que estavam vendo aqueles homens não serem consumidos pelo fogo, porque tinha uma presença ali diferenciada, porque tinha uma presença ali santa e poderosa, a presença como a do Filho de Deus, assim como disse aquele rei, nós temos essa presença em nós, e que essa presença possa ser mostrada àqueles que estão ao nosso redor, não para nossa glória, Senhor, mas para a glória do Senhor, que é o único digno e merecedor. E que nós sejamos, Senhor, usados como instrumentos, Senhor, para levar o Teu poder, para manifestar o Teu poder, Senhor, e vencer esse sistema maligno, esse sistema corrupto, porque até eles vão reconhecer que somente Tu és Deus. Por mais que hoje eles não reconheçam, por mais que hoje eles queiram nos tirar dos caminhos, eles sabem que eles são derrotados, eles sabem que eles são falidos, eles sabem que eles são caídos, e o Senhor é o único digno de ser exaltado, o único digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Em nome de Jesus, aleluia, nos fortalece, Senhor, aleluia, aleluia.